nosso trabalho vai falar sobre aquisição da habilidade motora de rebater na educação física escolar, um estudo das dicas de aprendizagem como conteúdo de ensino. Os autores desse trabalho foram Sérgio Roberto Silveira, Luciano Sasso, Andréa Michele Feldman, Humberto César Correia, Marilda Gonçalves Ferreira e Voltando. Os componentes do grupo: Raíssa Rafaela, Tatiane Alves da Silva, Maília Gomes Barbosa, João Maria da Cruz e Patrícia Ribeiro. Introdução. O presente estudo ele centra-se na aprendizagem do movimento, cujo desenvolvimento do contexto da educação escolarizada é de inteira responsabilidade da FE. Essa sigla FE significa Educação Física Escolar. De acordo com Hobson, uma citação que tinha neste artigo, aprender a mover-se envolve o contínuo desenvolvimento da capacidade de usar o corpo efetivamente e harmoniosamente, como crescente evidência de controle da qualidade do movimento. A aprendizagem é, portanto, um processo complexo que requer um trabalho a longo tempo, a longo prazo, e uma certa quantidade de prática. O processo de melhoria da qualidade do movimento ou a aquisição de uma habilidade motora, ela é objeto de investigação da área chamada aprendizagem motora, que é essa disciplina que estamos fazendo esse seminário. E que a aprendizagem motora, ao longo da história, ela tem várias pesquisas realizadas dentro desse campo de estudo. Como o nosso trabalho fala sobre dicas do rebater, a gente vai dar uma pequena definição do que seriam essas dicas. Dicas verbais, elas podem ser entendidas como uma forma de instrução verbal curta e direcionada, com alguns pontos-chave que vai servir de quê? Para orientar o aprendiz aos elementos importantes da habilidade motora a ser executada. Então, essas dicas, elas são importantes ao movimento do rebater, que é o objeto do nosso trabalho. As dicas, elas também têm uma função, que é estimular a imaginação do aprendiz. Ela ajuda nessa imaginação na hora de fazer essa atividade. E quando a sua imaginação é aguçada, o reflexo é a ação do que vai ser adotado, no caso, a rebatida. Ressaltando os componentes-chave da habilidade motora, ou seja, configura-se como um meio alternativo de se comunicar a informação significativa da tarefa a ser executada. Então, essa dica ela ajuda de forma significativa de como vai ser o meu desempenho de forma melhorada na hora da execução. O presente estudo ela se desenvolveu na rede pública de escolas de ensino de São Paulo, com crianças das séries iniciais do ensino fundamental. De forma que o conteúdo de ensino ela relacionou-se ao movimento fundamentais próprios dessa idade. E a habilidade motora que foi escolhida foi justamente o rebater. Dentro do contexto cultural daqui da nossa história, o rebater não é uma atividade tão praticada por nossas crianças. Então, por isso, verifica-se melhor o uso da dica ou não, porque já não é tão praticado. Se fosse o futebol, que é o ato de chutar, ou arremessar, que tem outras atividades, ficaria um pouco mais difícil. Mas o rebater, como não está na vida diária das nossas crianças, foi uma habilidade escolhida e pela falta de estudo também que se tem nessa área. Uma pequena definição do que seria a rebatida. Rebater refere-se à ação de propulsão de um objeto, utilizando diretamente ou o próprio corpo ou um implemento. Em suma, o objetivo final, para concluir a introdução, diante dos potenciais que pode se configurar dentro das dicas, em favorecer a aquisição de uma habilidade motora e da carência de estudos que não temos dentro dessa habilidade motora do rebater no nosso cotidiano, na nossa cultura dia a dia, foi escolhida essa habilidade
dessas crianças,